Olá a todos, bom dia. Eu gostaria muito de estar aí com todos em pessoa. Eu adoro o Brasil, adoro todos vocês muitíssimo. Tem sido um ano maluco, certo? Tem sido um momento interessante de aprendermos e crescermos e desenvolvermos. E logo poderemos estar juntos de novo, como antes, mas por enquanto podemos nos comunicar assim, certo? E é ótimo. Eu agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar algumas informações com vocês para ajudá-los a crescer ainda mais rápido. Parabéns a propósito, eu tenho visto o que está acontecendo aí e vocês estão se saindo muito bem, crescendo muito com tantos cadastramentos, tantos novos membros na equipe, tantos novos líderes, então, parabéns. Isso representa seu trabalho árduo e todos os esforços e toda a sua energia para mudar o mundo uma gota, um óleo e uma comunidade de cada vez. Então, muito bem. O que eu gostaria de fazer hoje é compartilhar minha tela e pronto. Eu só queria falar de alguns conceitos e ideias que, para mim, têm sido muito poderosos e muito necessários para o meu negócio crescer e se desenvolver como um todo. E vamos chamar a isso de estabelecer um negócio duradouro, porque queremos que ele permaneça para você e sua família, e seus netos e seus bisnetos, certo? Queremos o benefício dos óleos essenciais, o benefício da doTERRA, disponíveis por muitas gerações no futuro. Então, vamos falar de alguns princípios que permitem que isso aconteça. Fazer crescer o negócio, seguir adiante, desenvolver uma equipe e uma cultura da equipe. Quero que o negócio exista para meus filhos e aqui está uma foto deles. Esta é a minha esposa, a rainha da casa, e os nossos 9 filhos, sim, podem contar, 9, só meninos, porque parece que não fabricamos meninas. E somos uma família de óleos essenciais, usamos os óleos todos os dias, não somos contra os remédios nem contra os médicos. Eventualmente, nós temos de ir ao médico, geralmente em caso de fratura ou algum outro problema no corpo. Sabem, só meninos. Mas usamos os olhos primeiro. Usamos os olhos primeiro e acolhemos nossa missão, como empresa e como família, de mudar o mundo, uma gota, uma pessoa e uma comunidade de cada vez. E temos uma grande meta, uma meta bem grande, que é ter um óleo essencial em cada lar. É uma meta enorme. E sabem, somos novos no Brasil. Acabamos de passar dos 10 milhões de membros no mundo inteiro. 10 milhões de membros da doTERRA, principalmente clientes e também consultores de bem-estar no planeta todo. E estamos no Brasil há apenas 2 anos. Eu vou falar dos seus números ao final da minha sessão hoje, para que possam ver o potencial de onde estamos e onde vamos chegar, certo? Bem, o nosso diferencial, quando as pessoas perguntam a diferença entre a doTERRA e a empresa A ou B, realmente é uma questão de cultura. A nossa cultura é o nosso diferencial. Não se trata tanto dos olhos, apesar de que a qualidade dos olhos importa, é verdade. Importa sim, mas é quem somos que nos torna especiais. Esse é o segredo, certo? É como trabalhamos, nossos valores familiares, nosso conceito de educação em primeiro lugar, certo? Não se trata de trazer a pessoa, vender-lhe um óleo e ir em frente para a próxima pessoa. Trata-se de criar um ambiente, um relacionamento que será contínuo, indefinidamente contínuo pelo futuro. É por causa disso que pudemos alcançar este crescimento incrível, certo? Essa taxa de crescimento incrível que vemos aqui. E é por causa de nossa cultura. Todo mundo que entra acha que deve ser por causa dos olhos, sim. Os olhos fazem parte, mas não são o segredo. O segredo são vocês. Vocês são o motivo. Os olhos não se vendem sozinhos. Eles precisam de nós, certo?
Precisam que ensinemos e eduquemos e expliquemos e ajudemos as pessoas a saber do benefício e do poder. E, por falar em aprender, vamos falar sobre conhecimento, certo? O conhecimento é o segredo de ir adiante. O conhecimento capacita você. E quando alguém começa na doTERRA, existem três coisas de que todo novo compartilhador ou formador de rede precisa no começo. Se alguém decidiu que vai fazer o nosso negócio, vai seguir o nosso modelo de negócio, existem três coisas de que precisa. A primeira são informações. Eles precisam saber o que fazer. Confiem nas informações que existem para vocês, que nós produzimos como empresa. Há anos nós fazemos isso. Eu tenho usado óleos essenciais por 25 anos e nós temos líderes fenomenais que estão conosco há muitos, muitos anos e sabemos como fazer as coisas. E nos certificamos de que os nossos membros da equipe, ao começarem, tenham acesso às informações sobre os óleos, às informações sobre o negócio. E eu vou dar uma palavrinha de advertência. As informações demais podem sobrecarregar e fazer com que as pessoas não façam nada. Elas fiquem paradas, parem de trabalhar. Então, dê informações suficientes, mas não informações demais, para não sobrecarregá-los e sentirem que é demais. Mas eles precisam das informações. A segunda coisa é que precisam ver algum tipo de progresso. Precisam ver progresso no negócio, que está crescendo, um novo cliente, um novo membro na equipe, pessoas aceitando amostras, assistindo às aulas, ou seja lá o que for. Isso precisa acontecer nas primeiras semanas de quem está começando o negócio. Isso é fundamental. É muito importante que vejam algum tipo de reação positiva, de progresso no negócio. E a terceira coisa é que precisam ver algum tipo de lucro, precisam ver algum tipo de retorno financeiro o mais rápido possível. Mas o que mais interessante é que a soma em dinheiro realmente não importa muito. E alguns de vocês podem pensar, é claro que importa. Bem, sim, mas psicologicamente não importa. Porque qualquer quantia de dinheiro recebida no começo do negócio envia uma mensagem ao cérebro, dizendo, puxa vida, está funcionando. Eu me lembro do primeiro cheque que eu recebi da doTERRA. Eu acho que foi de início rápido. E eu achei, sei lá, não era muito dinheiro, uns $20 ou coisa assim. E ainda foi animador, embora não fosse muito dinheiro, porque foi um símbolo de que estava funcionando, de que o negócio havia começado. Então, tenha isso em mente. Mas eles precisam ver isso logo no primeiro mês ou antes, assim que possível. Ou pode ser até dinheiro de uma venda de varejo, da venda de um produto para um cliente. Tenha isso em mente, que quando alguém começa, precisa ver essas três coisas acontecerem. Bem, o que eu vou dizer nos próximos minutos, eu estou muito animado com isso. Eu tenho pensado bastante nisso e vou lhes dar uma lista de coisas que acho que são comportamentos ou atitudes ou ações essenciais para um sucesso muito grande em seu negócio doTERRA. E isso aplica-se a todos nós, os líderes, os veteranos, as pessoas novas que começaram hoje. Se hoje for o seu primeiro dia, isso se aplica a você, ok? Aplica-se a você e não importa necessariamente a ordem de preferência, mas é tudo muito importante, certo? Seja o seu melhor cliente. Isso é muito importante, mas é muito, muito importante, porque você é um cartaz ambulante dos seus produtos, certo? Você representa os produtos, representa a doTERRA, uma empresa e precisa usar os produtos de saúde e bem-estar. Então, se eu for à sua casa, eu devo ver os olhos doTERRA, assim como você vê aqui atrás.
Eu devo ver outros produtos do Terra que estão sendo usados. As pessoas devem cheirar os olhos em você e saber que você é o seu melhor cliente, certo? E muito, muito, muito importante. As pessoas conseguem sentir se você está só querendo vender algo, se está só querendo vender um item, mas de verdade você não o usa. E as pessoas conseguem sentir isso. E fica muito difícil. A próxima coisa, reconheça que as pessoas são atraídas para a nossa empresa, são atraídas pela doTERRA por causa da esperança. Esperança de mudança, elas esperam mais bem-estar, esperam uma saúde melhor, esperam melhor saúde financeira, esperam muitas coisas diferentes. E é a esperança que as traz, certo? É o que as traz, mas não é forte o bastante para segurá-las a longo prazo. E isso é verdade para todos nós. A esperança nos traz, mas a crença é o que segura elas. É a crença que segura vocês e eu, certo? Então, alguém pode perguntar, como você faz isso? Como passa da esperança para a crença? E existe um processo para isso. E eu vou lhe dar alguns passos. O primeiro é a experiência. Gerar uma experiência ajuda eles a vivenciarem os olhos. A crença deles vai aumentar, eliminar uma dor de cabeça ou outro problema, e a crença deles vai aumentar. Então, crie uma experiência, saliente isso, nunca é demais salientar. Nada substitui uma experiência positiva com o produto para aumentar a confiança e aumentar a crença na empresa. E lembrem-se, às vezes, porque o nosso corpo, os nossos corpos são diferentes, todos temos uma química corporal diferente e, às vezes, o óleo que funciona para uma pessoa talvez não seja o óleo que funcione em outra. Por exemplo, o óleo de hortelã-pimenta ajuda a maioria das pessoas que estão com tensão na cabeça ou dor de cabeça. A hortelã-pimenta é ótima, mas eu conheço pessoas em que a hortelã-pimenta não funciona, mas a lavanda funciona. E isso é ótimo. Então, elas podem usar a lavanda. Então, tenha em mente que, às vezes, para criar uma experiência para alguém, talvez nós tenhamos que experimentar alguns itens diferentes primeiro para que isso aconteça. Então, a experiência é de importância crucial. Crie uma experiência, proporcione conhecimento. Nós já falamos um pouco sobre isso. E certifique-se de que tenham acesso às informações. E com essas duas coisas em conjunto, você construirá a crença. E quando ela aumentar, as pessoas tenderão a ser mais confiantes, tenderão a entrar em ação, e esse é o passo final que nós buscamos. E esse é o caminho, criar a experiência, aumentar o conhecimento, aumentar a crença. Isso vai aumentar o nível de confiança, e quando temos confiança, então agimos. Nós fazemos as coisas, certo? Um dos motivos pelos quais as pessoas falham nos negócios é que elas não agem, certo? E sem ação não há resultados. E em seu negócio, o que você quer são resultados, certo? Então, esse é o caminho para isso, ok? Como parte desse processo de acreditar, as pessoas ficam muito motivadas com a razão pela qual você faz alguma coisa. De fato, as pessoas ficam motivadas com a razão pela qual você faz algo do que como você o faz. E há uma escritura na Bíblia, em Provérbios 29, versículo 18, que diz: onde não há visão, as pessoas perecem. E não está falando de visão do tipo óptico. Está falando de visão do rumo, de qual é o objetivo, qual é o propósito, qual é o motivo de fazer as coisas, certo? E é isso que a visão significa. Qual é a visão? E ela é incrivelmente importante. Fale da sua visão com seus clientes. Fale da sua visão com os membros da sua equipe, com os seus líderes. Qual é o seu objetivo ao fazer isso? E, a propósito, o objetivo precisa ser algo forte, precisa ser algo maior que você. Tem que ter raízes profundas, uma conexão emocional com você. Algo que impulsiona você.
o motivo que faz você sair da cama de manhã para ir trabalhar, até mesmo nos dias em que você não tem vontade. E para muitos de nós, esse motivo é a família, nossos filhos, pode ser a igreja, pode ser uma obra de caridade, uma organização na qual acreditemos, pode ser resgatar crianças. Existem muitas razões incríveis, profundas e dignas para fazermos isso. Mas você tem que achar a sua própria. E, por falar nisso, ganhar dinheiro, embora seja uma coisa boa, o dinheiro é uma ferramenta que permite a você fazer coisas incríveis e ajudar muitas pessoas, mas só ganhar dinheiro não pode ser a razão. Você precisa de algo mais forte. Precisa de algo melhor que isso, algo maior que isso. Talvez esta seja a melhor maneira de dizer isso. Muito bem. Quando as pessoas entenderem seus motivos, e elas vão entender, fica muito mais fácil para elas se motivarem. A motivação é muito importante. Sem ela, nada mais funciona, e com ela, nada mais importa. Eu adoro essa citação. Há uma enorme verdade nisso, é muito verdadeiro, isso é muito importante. E as pessoas ficarão motivadas quando você colocar tudo isso junto, quando criar uma experiência, proporcionar o conhecimento, aumentar a crença, entrar em ação, obter resultados, fazer a confiança explodir dentro deles e permitir que se motivem, primeiro a si mesmos, depois aos outros, e prosseguir e crescer. Entenderam? Um de nossos primeiros deveres e funções como líderes nesta empresa no Brasil é motivar as pessoas. É motivar as pessoas a entrarem em ação com força. E nós fazemos isso por meio daquilo que acabamos de falar, proporcionando uma experiência, proporcionando conhecimento, aumentando a crença e assim por diante. Outra ótima maneira que eu recomendo que todos participem é investir no crescimento pessoal diário. Isso é muito, muito essencial. Nós vivemos em um mundo bombardeado pela negatividade. Tudo é negativo, 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 negativo. Se você ligar as notícias, ou pegar um jornal, ou olhar na internet ou nas mídias sociais, tudo é negativo, e principalmente esse ano é negativo. Isso pode se tornar muito pesado e nos deixar para baixo. E para ir em frente e ser empreendedores, para construir um negócio de sucesso na doTERRA, você precisa ter força. E para fazer isso, precisa investir em seu próprio crescimento pessoal diário. Naquilo que vai fazer todos os dias, no que vai ler, quais são os livros que você está lendo, o que está ouvindo, com que coisas positivas você está alimentando o cérebro. Porque isso é preciso, porque há muitas coisas negativas entrando. E se você não se alimentar das positivas, vai acabar sendo consumido pelas negativas. E não vai querer trabalhar, não vai querer fazer nada, vai só sofrer e se tornar vítima. Então, se for possível, 30 minutos por dia de leitura ou ouvir coisas positivas, edificantes, inspiradoras. Se precisar de sugestões sobre onde começar, converse com seus líderes locais. Eles têm livros que leram ou ouviram e que podem recomendar a você. Isso vai ajudar você a ir em frente, mas invista nisso diariamente, certo? Continuando. Aquele que conta histórias governa o mundo. Contar histórias é essencial. Domine a arte de contar a sua história. Qual é a sua história? As pessoas adoram histórias. Quando nós éramos crianças, antes de dormir à noite, a mamãe e o papai não se sentavam na cama e diziam: "Eu vou te contar informações para dormir." Pelo menos isso não acontecia na minha casa. Informações são importantes, mas nós ficamos animados com uma história, certo? E a mamãe e o papai diziam: "Eu vou contar uma história de dormir." Então as histórias nos tocam emocionalmente e lembrem-se, nós somos seres emocionais. Nós tomamos decisões com base na emoção, não tanto na lógica, mas mais na emoção. E as histórias pintam um quadro. Elas plantam em nossa memória pensamentos.
E é com esses pensamentos que tomamos decisões, certo? Assim, domine a sua história, sabe? Algumas sugestões que eu daria. Torne a sua história curta. Se a sua história for longa demais, as pessoas perdem o interesse, então torne-a curta, relacionada ao assunto que está sendo conversado. Atenha-se aos fatos. Não é preciso exagerar nas alegações dos produtos. Basta a verdade. Não há motivo para exagerar. E é contra a nossa cultura fazer alegações malucas sobre os produtos. Não é necessário. Basta a verdade. E ela é suficiente. E tenha em mente que é uma boa ideia contar a história de seu sonho, a sua dificuldade e a sua vitória. Com isso, eu quero dizer que as pessoas estão acostumadas a ouvir histórias de sucesso, mas talvez a história mais importante que você possa contar seja uma história. E as pessoas aprendem muitas vezes mais com uma história de fracasso do que com uma história de sucesso. Então, aprenda a contar a sua história, ok? Para continuar, nós vamos dominar algumas habilidades vitais que são convidar e promover. Convidar e promover é muito importante. Se você ficar bom nessas duas coisas, pode ser ruim nas outras coisas, ok? Você pode ser ruim em tudo mais e ainda ter um negócio de muito sucesso, se você for bom em convidar e bom em promover. Bem, você vai convidar para quê? Vai convidar as pessoas a aprender sobre os produtos, a aprender sobre o negócio, vai convidar as pessoas a experimentar uma amostra, participar de um webinar ou uma teleconferência. Há muitas coisas diferentes e há maneiras simples e duplicáveis de aprender e convidar. Há certas palavras e frases a dizer. E a maior parte disso se encontra nos materiais do Empowered Success, que vocês têm à disposição no Brasil, ok? Simplifique. Nós sempre devemos promover o próximo evento ou aula, e esse ano é diferente, porque tudo é online, porque não conseguimos nos reunir em grupos devido à Covid e à pandemia mundial. Então, esse ano está sendo um pouquinho diferente, porque nós precisamos ficar bons em promover eventos e aulas realizados pela internet. O mesmo princípio se aplica. Nós promovemos, e quando você dá uma aula, sempre deve ter a próxima aula marcada e preparada, ou o próximo evento pronto, para que possa promovê-los de modo eficaz no final da aula, certo? O ímpeto é criado nos eventos, meus amigos. Os líderes nascem nos eventos. Então, nós precisamos continuar a promovê-los. E parabéns a todos por participarem deste evento. Isso significa você como líder, identifica você como líder, ok? Eu mencionei isso apenas um momento, mas eu quero frisar bem, porque é muito importante simplificar. Muitos aqui provavelmente conseguem dar uma aula sobre óleos essenciais de 2 ou 3 horas, até sem praticar. E se você for mais novo, talvez não consiga fazer isso ainda, mas eu aposto que alguns conseguem. Mas não façam isso, não façam. A menos que deem um treinamento aprofundado e as pessoas saibam que vai levar esse tempo. Quando der a sua introdução básica, a sua aula de soluções naturais, sua aula de introdução aos óleos essenciais, a sua aula de como é simples usar os óleos, menos é mais, menos coisas. Fale sobre menos coisas, torne curto, faça rápido, de fato. A finalidade é só gerar curiosidade, certo? É tornar a pessoa interessada em querer saber mais. E você pode fazer isso fornecendo só um pouco de informações, só para provocar bem rápido a curiosidade. E aí, a pessoa pode voltar mais tarde, certo? Então, faça tudo bem simples, certifique-se de falar da cultura do Terra, que é muito influenciada pelo fornecimento por co-impacto, pelo CPTG, Certificado de Pureza Testada e Garantida, e pelo Healing Hands do Terra, para que as pessoas tenham um senso do impacto global que nós temos na humanidade, certo? Que não somos só uma empresa que lhe vende óleos, que cada frasco, cada um desses pequenos frascos de óleo essencial que você vê aqui atrás,
tem literalmente milhares de pessoas por trás dele, na produção daquele óleo. E que centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro são diretamente afetadas pela chegada desses óleos essenciais no mercado. Então, assegure-se de que as pessoas entendam que essa é a nossa cultura e que temos uma cultura de integridade. Eu vou falar mais disso em breve, certo? Continuando, use um sistema. Nós apresentamos a você na última convenção o sistema Empowered Success, que é uma combinação de recursos reunidos por muitos de nossos líderes extraordinários de toda a Doterra, colocando tudo em uma sequência que você pode usar e ensinar. Bem, para mim, você pode usar essas informações o quanto quiser. Algumas pessoas usam tudo, outras usam só umas partes dos diferentes guias que estão à disposição, certo? O que funcionar melhor para você é o que você deve fazer. Mas tentar fazer as coisas sozinho e descobrir por si como fazer, sem experiência, é como cavar um enorme buraco no quintal, uma obra enorme, apenas com uma pá. Quando você poderia, ao adotar um sistema, ter uma pá muito maior, certo? E obter o sucesso que está buscando. Então, use o Empowered Success. Ele vai ajudar você a falar com as pessoas e os números não mentem. O seu sucesso é garantido se você falar com pessoas suficientes. Se falar com pessoas suficientes, use as ferramentas que estão à sua disposição e é só uma questão de tempo. E a pergunta é, você está afim? Está querendo fazer o trabalho e está conversando com as pessoas? O próximo princípio que precisamos abordar é o acompanhamento. É aí que a maioria, é aí que a maioria dos formadores do negócio falha. Nós estamos falando do acompanhamento e é aí que a maioria falha, porque nós não reservamos tempo. Precisamos agendar tempo para voltar e recontatar essas pessoas e descobrir se experimentaram seus produtos, se tiveram uma experiência, se têm perguntas, o que podemos fazer para lhes dar suporte. Eu não consigo dizer o número de pessoas com quem eu já conversei que fizeram um evento ou reunião, algum tipo de projeto na comunidade, em que conheceram pessoas e anotaram um monte de nomes, informações e contato e acabou. Nunca voltaram para acompanhar ou recontatar aquelas pessoas de novo, porque ficaram ocupados. E isso é muito triste, então não façam isso, certo? Não façam isso. E às vezes as pessoas hesitam em voltar e acompanhar porque não sabem o que fazer ou o que dizer. Então, eu proponho a vocês que a melhor pergunta de acompanhamento de todos os tempos é simplesmente essa. É muito simples. Não é preciso estudar para isso. Você não precisa memorizar um script longo. Basta simplesmente perguntar à pessoa que está começando: o que você gostaria de saber primeiro? Porque lembrem-se, trata-se da pessoa, de modo que se eu me reunir com o José, estiver preparado para ensinar ao José o plano de compensação, mas o José de fato quiser entender a lavanda, ou o Deep Blue, ou seja lá o produto que for, sobre o que nós devemos conversar? Nós devemos conversar sobre o que José deseja conversar, porque trata-se dele. E nós podemos conversar sobre as outras coisas depois. Então é só perguntar: o que você gostaria de saber primeiro? E seguir esse caminho, certo? Próximo assunto. PFVA, planejar, fazer, verificar e ajustar. Eu não sei como se traduz isso para o português. Quais seriam as 4 palavras? Mas isso tem a ver com traçarmos metas, o estabelecimento de metas. Primeiro é criar um plano. Assim, se a minha meta for me tornar Diamond, eu preciso criar um plano para me tornar Diamond. E aí eu preciso fazê-lo, preciso seguir o plano, entrar em ação. E a maioria das pessoas faz essas duas coisas. Eles criam o plano e o executam, mas não voltam para verificar. Não voltam para verificar e ver se o plano não está funcionando. E se não estiver funcionando, quais mudanças ou ajustes podem ser feitos para voltar aos trilhos, para que o plano funcione. E esse é um ciclo constante. Planejar, fazer, verificar e ajustar. E ao fazer isso, em vez de ter metas malucas que correm em zigue-zague por toda parte e vão a todos os lugares,
Pode-se ter um caminho estreito e apertado que faz você alcançar a meta muito mais rápido. E por falar em metas, para mim, isso é fenomenal. A quantidade de informações ou de sucesso que se pode alcançar apenas ao entender como traçar metas, e a meta deve ser inteligente, e as palavras mais inteligente, smarter, aqui na tela, inteligente em espanhol, e em português, desculpa, eu não sei. Mas para que uma meta seja eficaz, ela precisa ser específica. Se eu disser que eu quero perder peso, isso não é uma meta, é um desejo, porque eu não fui específico. Se eu disser que eu quero perder 10 quilos até 1º de janeiro, isso é específico, é uma meta. Bem, a meta também precisa ser mensurável. Eu quero perder 10 quilos até 1º de janeiro. Eu consigo medir isso, certo? Dá para medir. Eu quero ser Diamond até 1º de janeiro. Isso é específico e é mensurável. O terceiro passo é que precisa ser alcançável. Então, específica, mensurável, alcançável e o R, perceba que nós estamos seguindo a palavra smarter. Específica, mensurável, alcançável e a quarta letra é realística. A meta precisa ser realística. Às vezes nós ficamos empolgados demais ao traçar nossas metas da doTERRA e talvez no começo elas sejam doidas. Certifique-se de que sejam realísticas para não ficar desmotivado. A meta é oportuna, essa é a letra T. O cronograma é adequado e depois o E e o R são empolgante e relevante. Se a meta não for empolgante, vai ser bem difícil alcançá-la. Se não estivermos animados com uma meta, geralmente não vamos investir o esforço e a energia para alcançá-la. Então, ela precisa ser empolgante e também relevante para o quadro geral de tudo o que fazemos, certo? E ela precisa estar escrita. Só 3% da população mundial, podem verificar isso, só 3% da população mundial tem metas por escrito, ok? Só isso. E desses 3%, 42% dessas pessoas, quase a metade dessas pessoas que escrevem suas metas, na realidade as alcançam. E para mim, a mensagem enviada é que se você escreve suas metas, e eu incentivaria você a informá-las a um mentor ou um treinador, alguém que torne você responsável, ao escrevê-las, as chances de sucesso aumentam significativamente. Portanto, escreva-as. Compartilhe-as com seu treinador ou seu mentor, ok? Em seguida, ensinar a experimentar com eficácia. Nós falamos um pouquinho sobre isso no ano passado. Experimentar é um método de muito sucesso ao construir o seu negócio doTERRA. Você deve tornar tudo bem simples. Nós queremos, em resumo, o propósito de experimentar é encontrar algo que ajude, que possa ajudar a nova pessoa e proporcionar resultados rápidos, sempre que possível. E se alguém tiver um problema de saúde pela vida toda, provavelmente nós não vamos conseguir resolvê-lo em apenas um dia. Mas se a pessoa estiver cansada, nós podemos ajudá-la a ficar mais alerta. Se estiver com dor de cabeça, podemos ajudá-la a passar. Se sentir desconforto no cotovelo devido à malhação, podemos ajudar a eliminar o desconforto. Então, naquele momento. Então, há coisas que podemos fazer fazendo alguém experimentar, criando um resultado imediatamente. E essas são as coisas que devemos enfocar, só para atrair atenção. E aí podemos falar de problemas maiores. Depois, então, ensine a experimentar. E eu recomendo que vocês, como líderes, liderem pelo exemplo e experimentem também. Existem pessoas ao nosso redor que precisam do que temos, amigos, mais que nunca, mais que nunca. Acho que a oportunidade para a empresa crescer na doTERRA é maior agora do que jamais foi. E nós, como líderes, atraímos pessoas.
É um pouquinho doloroso dizer o que eu vou dizer. Talvez para alguns seja bem animador e para outros não seja tão emocionante. Nós atraímos aquilo que somos. Nós recrutamos o que somos. As pessoas são atraídas a você por sua causa. E se você quiser atrair pessoas melhores, você precisa se tornar melhor, certo? E como você melhorou, as pessoas que vai atrair também serão melhores. E isso é liderar pelo exemplo. E você também deve atrair pessoas íntegras. E isso se baseia em sua própria integridade pessoal. Para mim, a integridade é o que você faz quando ninguém está olhando. Pense nisso. É o que você faz quando ninguém está observando. É também fazer o que você disse que faria muito tempo depois que o sentimento, ao dizer aquilo, já tiver acabado. Assim, fazer o que você disse que faria. E na doTERRA nós temos orgulho de ser íntegros. Nós seguimos as regras. Nós seguimos as regras do governo, do país, do governo, da empresa, porque nós queremos que a empresa exista por muitas e muitas gerações. Nós evitamos as tentações de encontrar pessoas que já estejam na doTERRA e de convencê-las ou tentar convencê-las que mudem para a minha equipe. Ah, você não deve trabalhar com eles. Venha trabalhar comigo, minha equipe é melhor, nós estamos crescendo mais rápido, temos isso e aquilo outro. Amigos, se conhecerem alguém que já esteja na doTERRA, a pessoa já está na doTERRA, já é membro, já faz parte de nossa família, já faz parte da minha equipe, ok? Nós florescemos ou crescemos onde fomos plantados. Então, se a pessoa já é membro e precisa de incentivo, dê-lhe incentivo, porque isso ajudará a empresa toda a crescer e também ajuda você, certo? Se a pessoa precisar de apoio, incentiva a encontrar apoio em sua linha ascendente. Alguém da equipe dela. Vai haver alguém que vai ajudá-la, sempre há. Eu ouvi rumores e, na verdade, pessoas me ligaram e conversaram comigo sobre isso, sabem? No Brasil, as coisas foram meio indisciplinadas no começo, com algumas pessoas tentando pular de uma equipe para outra. Isso precisa parar. E eu sei que são só algumas pessoas que fazem isso. Mas esse comportamento precisa parar, certo? Nós tivemos o mesmo problema aqui nos Estados Unidos nos primeiros anos e fizemos parar, porque isso ameaça a empresa toda, como um monte de problemas e muita negatividade. Então, se você estiver fazendo isso, pare, está bem? Se alguém estiver na doTERRA, deixe que fique na doTERRA onde estiver. Existem muitas pessoas mais no mundo buscando o que nós temos a oferecer, que não estão na doTERRA. Vá falar com essas pessoas, certo? Para mim, essa é uma questão de não ser egoísta. O egoísmo não passa de um caminho lento para a autodestruição. Então, não siga por ele. Não faça isso. Tudo certo. O conforto é inimigo das grandes realizações, ok? O conforto é inimigo das grandes realizações. Ao formarem sua rede, ao crescerem no Brasil, o país é novo, é um mercado novo para a doTERRA. Haverá alguns problemas, tem havido problemas, sabe? Tem havido problemas de envio, problemas de produto e problemas de comissões e todo tipo de coisas. E querem saber de uma coisa? Tivemos tudo isso aqui também. Nós tivemos mesmo, mas mais problemas que possam imaginar. E eu ainda estou aqui. Todos os nossos líderes ainda estão aqui. E nós crescemos enfrentando esses problemas, acolhendo a adversidade, certo? O sucesso tem um preço. E parte do preço, ao crescer, é perceber que é preciso acolher a adversidade. Infelizmente, desistir é um modo de vida para muitas pessoas. Às vezes é fácil demais desistir. As pessoas desistem do casamento, do emprego, desistem da família, desistem dos estudos. Talvez seja da natureza humana desistir. Para ser empreendedor, ter sucesso nesse negócio, você precisa perceber que, na verdade, eu vou dizer o seguinte, eu lhe dou permissão de desistir, mas só em um dos dias bons, ok? Eu dou-lhe permissão de desistir, mas só em um dia bom.
E ao dizer isso, eu percebo que você nunca vai desistir, porque não é nos dias bons que as pessoas desistem, é nos dias ruins, certo? Então, seja firme, acolha, trabalhe a dificuldade e reconheça que ela faz parte do preço, certo? É o preço que pagamos pelo sucesso. Se eu fizesse a seguinte pergunta, que tipo de negócio é o nosso? Qual é o seu negócio? Pense nisso por um segundo. Qual é o nosso negócio? Alguns provavelmente vão dizer, bem, nós vendemos óleos. Sim, vendemos, realmente vendemos óleos, certo? Mas esse não é o nosso negócio. Nosso negócio de verdade são as pessoas. As pessoas realmente são o nosso negócio. E as pessoas estão buscando. Elas estão buscando neste momento. As massas, de modo geral, a mentalidade, se você pudesse entrar na mente da maioria das pessoas agora, a maioria delas está insatisfeita com a vida, estão insatisfeitos com muitos aspectos de sua saúde, de suas relações financeiras, da família. É aí que se encontra a maioria. A maioria das pessoas busca alguém a quem seguir. Há uma enorme demanda por liderança agora mesmo em nosso mundo. Não importa o país onde você mora. As pessoas estão buscando liderança e elas querem o líder. Elas buscam alguém que saiba para onde está indo. Ninguém quer seguir alguém que não saiba para onde vai, certo? Então, você tem que ser essa pessoa para a sua equipe, ok? Você precisa saber para onde vai e dizer isso à sua equipe. E eles também buscam alguém que tenha as habilidades de levá-los consigo na jornada, para que saibam para onde estão indo. E você deve ter a habilidade de levá-los com você. Essa é a mentalidade das massas. É isso que a maioria está procurando, entenderam? Bem, à medida que as pessoas encontrarem você e seguirem você, você precisa estar ciente do que elas buscam. Como seguidores, eles têm 4 necessidades. Eu vou passá-las bem rápido. As 4 necessidades são certeza, compaixão, estabilidade e esperança. E nós já falamos da esperança um pouco mais cedo, mas as pessoas buscam certeza, elas sentem firmeza em você, no que você dirá e fará. Você leva a sério o que diz? Vai fazer aquilo que diz? Você vai ser compassivo? Vai se importar com a situação deles? Você reflete estabilidade? É estável como pessoa? Energética e emocionalmente, e lhes traz uma sensação de esperança? Quando tudo isso acontece em conjunto, nós voltamos àquela conversa sobre a confiança. Os níveis de confiança aumentam, levando à ação, o que leva aos resultados. Então, certeza, compaixão, estabilidade e esperança. E lembrem-se também, em todas as suas transações de negócios, lembrem-se de se divertir, de ter diversão. Isso faz parte do motivo de nós fazermos isso. Nós gostamos de nos reunir o ano inteiro como grupo e apreciar a companhia uns dos outros e aprender uns com os outros. E façam isso com as suas equipes. Há um poder incrível em nos divertirmos e comemorarmos o sucesso. Tudo bem fazer uma pausa e comemorar o seu sucesso. É muito bom. Então, certifique-se de incorporar isso no seu modelo de negócio, certo? Agora, uma coisa que eu quero compartilhar rapidinho. Se eu tivesse que traçar uma linha bem aqui, bem no meio, e chamasse a ela de sucesso ou riqueza, e pusesse uma linha bem embaixo, que eu chamasse de pobreza, então aqui está a pobreza e aqui é apenas vivendo. A pobreza e apenas vivendo, onde você diria que fica a riqueza? A maioria das pessoas diz, se a pobreza está aqui e apenas viver fica aqui, então dizem, a riqueza fica aqui em cima, certo? A riqueza deve ficar aqui em cima, é claro, e é por esse motivo que a maioria das pessoas não a alcança, porque isso não é verdade, não está certo. A realidade é que se a pobreza está aqui e apenas viver fica aqui, então a riqueza na realidade fica bem aqui. E bem aqui é só fazer um pouquinho mais,
é ser constante e persistente e fazer um pouco mais todos os dias. E é isso que leva ao sucesso. E é por meio dessas coisas pequenas e simples, quando realizadas todos os dias. Na verdade, eu posso lhes mostrar uma imagem disso. Está bem aqui. É disso que acabamos de falar, certo? Mas isso é falso. O que você está vendo é falso. E deveria ser deste outro jeito. É só um pouco mais de esforço. Constante, com o tempo. E a constância é a chave, certo? A constância é a chave. Eu preferiria ter alguém desejoso de contribuir 2 horas por dia, todos os dias, em vez de alguém que, sabe, trabalha em uma explosão de tempo e depois não faz mais nada o resto do mês. Um pouquinho a cada dia é o que vamos levar a um enorme sucesso e a ótimos resultados. Gente, se quiserem levar esse negócio a sério, 15 horas por semana é o mínimo, com base nas nossas observações. 15 horas. E temos visto isso. 15 horas por semana. E se você não tiver 15 horas por semana, comece com o que puder. Comece com aquilo que puder. Mas quando conseguir chegar às 15 horas por semana, aí vai querer fazer. Porque esse é um ponto ótimo que nós notamos, que permite às pessoas deslancharem no negócio e obter os resultados que procuram. E aí você pode trabalhar além disso, quando já tiver começado. Eu só quero lembrar a todos que, em última análise, o sucesso é uma escolha. De fato é. É uma escolha. Nós escolhemos o sucesso e escolhemos o fracasso todos os dias por meio das decisões que tomamos. E o nosso sucesso, em última análise, não são as coisas que nós temos. Não são as coisas que temos. Não são carros, ou casas, ou férias, ou nada disso. Nosso sucesso supremo está na vida das pessoas. A vida das pessoas que nós mudamos, porque conheceram você. Esse é o nosso maior sucesso. É por isso que fazemos o que fazemos. É por isso que eu continuo, depois de 13 anos, desde o início da doTERRA, e depois de mais de 10 milhões de pessoas em nossa equipe, eu continuo a fazer isso, eu continuo a compartilhar. Até com pessoas novinhas. Ainda hoje, uma pessoa nova começou na doTERRA e eu a cadastrei. Eles estão animados com os produtos, certo? E eu estou animado porque eles estão animados com os produtos. Isso empodera bastante e é muito emotivo. E continuamos a fazer isso porque não se trata do dinheiro, não se trata das coisas elegantes da vida. E todas elas são bênçãos enormes e maravilhosas. Mas trata-se das pessoas, trata-se da vida dessas pessoas. E há muitas outras esperando por vocês. De fato, permitam-me compartilhar algo. Eu vou colocar uma imagem aqui bem rápido. Em nosso escritório virtual, existe um recurso de mapa que lhe permite ver um país ou uma região do mundo e ver quantas pessoas da sua equipe existem naquela região do mundo. Assim, hoje, esta manhã, eu decidi consultar o Brasil e vocês, pessoas maravilhosas, e dar uma olhada em seu país. E vamos ver como estão as coisas aí. E, primeiro, a população. E é claro que isso muda diariamente, o número, mas é aproximado. Basicamente, 211 milhões de pessoas. É a população da sua nação. E quantas pessoas estão na doTERRA desses 211 milhões? Bem, até ontem, ou, na verdade, até esta manhã, 206 mil pessoas. E isso é um aumento enorme a propósito. Desde o ano passado, um aumento drástico. O número do ano passado foi bem menor, então, muito bem. E os 206 mil representam 0,1% da população brasileira, certo?
0,1% da população do Brasil. Então, nós temos trabalho a realizar? Sim, nós temos. E há muitos outros países na América do Sul que nem estão abertos e que vão abrir um dia. E o seu negócio vai se tornar internacional. Vai mesmo. Vai se tornar internacional e vai se espalhar. E vai crescer no mundo inteiro. E vocês terão membros da sua equipe aqui nos Estados Unidos também, e terão membros da sua equipe na Europa e na Austrália, porque todo mundo conhece alguém em algum outro lugar. E o nosso papel, a nossa responsabilidade é compartilhar o benefício, certo? O que há para eles? O que há para essas pessoas? É a isso que as pessoas estão atentas. Como minha vida pode ser mudada por esse frasquinho de óleo essencial e pelo negócio que o acompanha? Essa é a pergunta que nós temos a responsabilidade de responder a todos os que a fizerem. Tudo bem, meus amigos? Muito obrigado por me convidarem. Eu espero vê-los todos no futuro em pessoa e sentir o seu amor e a sua incrível cultura e seu incrível país. Muito obrigado, que Deus os abençoe, amamos vocês, obrigado por seus esforços e sua energia e esperamos vê-los em breve. Aproveitem o resto da convenção.